Claro que hoje você consegue identificar de cara um casamento que é fake, né? Que é um casamento pra tirar documento. Mas eu imagino também tem casos que pro próprio advogado o pessoal dá ali um migué. Então é difícil, né? Difícil. Mas tem muito, né? Saber se o casamento é verdadeiro ou não. Eu pergunto pro cliente. E você, depois de muito tempo de experiência, eu já sei se o casamento é falso ou não. E lá no escritório a gente não faz. Assim, é uma regra, eu não pego o casamento por conveniência. Inclusive, eu fiz uns stories esses dias, aí fez um reels falando, se você quer falar sobre casamento por conveniência, se você quer falar sobre casamento retroativo, casamento por procuração com documento falso, eu falei, não marque a consulta comigo. Não marque, porque você vai perder seu dinheiro, entendeu? Não marque mesmo. Ou vai me dar trabalho, porque eu vou saber que é um casamento por conveniência e vou ter que te devolver o seu dinheiro. Então, assim, não vou fazer a por conveniência. Entendeu? Então, assim, não vou fazer a consulta e não vou ter que devolver o dinheiro. Vai dar mais trabalho para mim e para você. Então, não marque. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque do mesmo jeito que o asilo popularizou-se, não sei por que X razão, a mesma coisa aconteceu com o casamento por procuração. Então, como é que começou? Começou com o Brexit, isso sim, começou com o Brexit. Por quê? Quando teve o Brexit, teve a mudança de lei. Então, sim, o casamento hoje, na lei nova, ele se torna um processo mais caro para poder ser feito, né? Porque quem se casou ali depois de 1º de janeiro de 2021. Que é o tal do spouse visa, né? O spouse visa, o visto de esposa, exatamente. Então, para todo mundo que se casou depois daquela data, é realmente um processo mais caro. Então, o que as pessoas estavam fazendo? Um casamento por procuração no Brasil com uma data anterior à data do Brexit. Né? Então, uma data ali de 2020. Então, todos os casamentos que aconteceram até 2020, por exemplo, eles entram na lei antiga. Na lei antiga, sendo mais barato para o cliente fazer o processo. Então, por isso que começou essa questão de vou fazer um casamento por procuração no Brasil com uma data retroativa. Né? Então, se eu estou me casando em 2023, eu vou lá e coloco que eu me casei em julho de 2020. Teoricamente, na mente da pessoa, ela tem que simplesmente apagar o número 3 do 2023 e colocar 2020. E isso é feito, Otávia, é isso que eu fico assim, encabulada, isso é feito com a ajuda do assessor, da pessoa que está ajudando ali na imigração, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem advogados e a gente tem os conselheiros de imigração, conselheiros e conselheiras de imigração. Sim. E são os conselheiros e conselheiras de imigração que estão fazendo essa documentação falsa. Entendeu? Então, é isso que eu fico encabulada. É isso que eu não consigo entender. Tá, mas se em certo ponto, beleza, finalizou o processo, deu certo. É possível descobrir que aquilo é falso? Sim, assim. E aí... E o home office está descobrindo. Dá ruim para todo mundo. Dá ruim para todo mundo. No processo. Processo. Exatamente. Então, hoje eu tenho vários casos onde o home office mandou um e-mail para o cliente dizendo o seguinte, nós estamos desconfiando que essa certidão que você apresentou é falsa, porque não consta esse registro com essas datas no cartório de registro. Então, eles entram em contato. O home office faz a pesquisa deles. O home office não simplesmente, ok, tem uma certidão aqui, eu vou acreditar nessa certidão, porque obviamente tem falsidade de documentação. Eles entram em contato com o primeiro cartório, né, do Brasil, onde são registrados todos os casamentos, e vão ver que a certidão não está registrada lá, ou está registrada com uma outra data, uma outra data de validade ali. Manda-se um e-mail, o home office manda um e-mail para o cliente dizendo, acredito que eu tenho vários e-mails para provar, posso colocar no meu stories e tudo mais. Acreditamos que a sua documentação é falsa. Me prove que não é. Aí o cliente cai para mim. Porque daí o assessor lá de imigração, o advisor, não sabe responder. Fala, não, mas eu te avisei que podia dar algum problema. E você, como você é adulto, você tomou uma decisão, você sabia onde você estava pisando. Agora, se vira. É por sua conta, abraça a causa. Exatamente. Só que daí a pessoa que fez, que entrou nessa bolada ali, claro, ela sabia de onde ela estava entrando. A maioria das pessoas, elas sabem. Eu já tive alguns clientes que não sabiam mesmo, que eles foram passados para trás, que não sabiam mesmo o que estava rolando ali. Mas eu tenho pessoas que têm consciência do que eles estavam fazendo. E aí, qual que é a solução? A solução é mandar para mim, para poder ver se eu tenho uma varinha mágica ali e consigo retirar uma documentação falsa do home office. É claro que eu não tenho. É claro que é uma situação muito complicada. E, por exemplo, casamentos por procuração, né, também feitos, mesmo que seja com a data, né, atual, só que casamentos
que não existem, não são registrados no cartório. E hoje, sendo bem sincera, assim, a gente tem informações, e eu tenho como comprovar isso que eu vou falar também agora, a gente tem um processo hoje que está no Ministério Público, né, do Brasil, com mais de 50 casamentos que estão sendo investigados, feitos por pessoas daqui do UK. Né, não só de Londres, mas por pessoas daqui do UK. Então, mais de 50 casamentos por procuração que estão sendo investigados pelo Ministério Público. Ou seja, está virando uma coisa criminal. Sim. Entendeu? Então, assim, não é simplesmente, vou fazer uma documentação, vou ver no que dá, Brasil não vai ficar sabendo, UK não vai ficar sabendo, e se der meu casamento eu tô ok. Porque as pessoas têm que entender que isso é uma ofensa criminal da cadeia, tanto no Brasil quanto aqui. E uma das pessoas do que era um tabelião desse cartório, onde tem mais, né, descobriu-se mais de 50 casamentos por procuração que não foram corretamente feitos, por N razões, ele tentou fugir para Londres. Ele tentou comprar uma passagem e fugir para Londres, porque ele estava sendo investigado pelo Ministério Público no Brasil. E ele foi pego pela polícia. Ele foi pego em São Paulo, embarcando para cá, e hoje ele está preso. Então, assim, gente, o que eu quero mencionar aqui para vocês, que não é uma coisa simples. Vou fazer um casamento por procuração, vamos ver no que dá. Estou aqui na Inglaterra mesmo, longe do Brasil. Longe do Brasil, o Brasil não vai estar nem... coisa, o Brasil não vai nem querer saber de mim. Não é assim. Não é assim. E aí a gente tem as duas coisas, os dois lados da moeda. Primeiro, aquelas pessoas que sabiam do que estava sendo feito e mesmo assim decidiu seguir em frente, ou seja, casamento por procuração, retroativo falso. E a gente tem aquelas pessoas que entraram sem saber do que estava acontecendo, que hoje tem um casamento real, que não entendia que era um casamento retroativo, que foram aconselhados a fazer isso por ser um processo mais fácil e que hoje estão em maus lençóis.